Queridos, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12. Glória a Jesus. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 12, do Senhor. Glória a Jesus. Os irmãos encontraram, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Vamos lá? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada uma obra. Nós encontramos nesse versículo bíblico o Senhor fazendo-nos uma promessa, mas eu vejo aqui uma condição também para esta promessa. Eu observo o Senhor dizendo que vem a promessa da sua vinda, a promessa de vir buscar o seu povo, vir buscar a sua igreja. Eis que cedo venho. Nós olhamos no culto passado, o pastor aqui pregando, ele disse que Jesus está voltando, e está voltando. Precisamos estar preparados para a volta do Senhor. Precisamos estar prontos. O Senhor diz: eis que cedo venho. Estamos chegando, irmãos, nos últimos dias. Estamos aqui no último livro da Bíblia Sagrada, e no último capítulo, e quase nos últimos versículos da Bíblia Sagrada. E o Senhor ainda está dizendo: eis que cedo venho. Encontramos o Senhor falando da promessa da sua vinda e da recompensa para aqueles que trabalharem conforme a sua obra. Olhamos aqui, queridos, que o Senhor está prometendo uma recompensa àqueles que forem fiéis. Nos dias de hoje, as pessoas buscam tão somente recompensas materiais por tudo a qual se propuser a fazer. Possamos entender um pouco esse versículo a qual nós lemos aqui nesta noite. Primeiro, o Senhor diz: eis que cedo venho. Ele está falando da sua volta, ele está falando do arrebatamento. Se os irmãos observarem 1 Coríntios, capítulo de número 15, o mistério a respeito do arrebatamento, a respeito das pessoas que estão mortas, que serão transformadas, que ressuscitarão, e nós que estamos vivos seremos transformados. E ele diz que necessário é que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. E ele começa a traçar isto na nossa vida, ou seja, nós precisamos entender, é necessário que o Senhor venha, que nós sejamos transformados, os mortos sejam ressuscitados, para lá no céu, se cada um feito o julgamento, e cada um receba conforme a sua obra. Nós observamos, irmãos, que muitas pessoas dizem às vezes que estão aguardando a volta do Senhor, estão ansiosos pela volta do Senhor, mas não se preparam, não estão preparados. Nós observarmos no livro de Mateus, capítulo de número 25, nós vamos observar a partir do versículo de número 1 ao versículo de número 13, vamos ver, o Senhor nos começa a contar com uma parábola comparando o reino do céu a 10 virgens, e ele começa a dizer que o reino dos céus é como 10 virgens, a qual esperavam o seu noivo, esperavam o seu esposo. E ele começa a dizer ali, queridos, que 5 estavam preparadas, mas 5 eram nécias, 5 aguardavam, mas não estavam preparadas. E eu começo a observar esta parábola, onde todas aquelas mulheres, aquelas noivas,
estavam no mesmo lugar. Se nós observarmos hoje, nós vemos vários tipos de igreja, vários tipos de denominações, várias pessoas, cada uma na sua igreja, ou seja, cada pessoa está na igreja, aguardando a volta do Senhor. Se nós observarmos aquelas mulheres, todas elas estavam vestidas com a roupa de noiva, aguardando o noivo ou o esposo. Nós olhamos as pessoas nos dias de hoje, são crentes, vestem-se como crentes, vão para a igreja, estão no mesmo lugar juntamente com os crentes. Aquelas mulheres todas, elas portavam ali uma lâmpada. Se nós observarmos hoje, várias denominações também carregam uma Bíblia e vão para o mesmo lugar, adoram dizendo adorar-se o mesmo Deus. Mas nós começamos a observar aqui uma diferença entre aquelas mulheres. A Bíblia diz que 5 estavam preparadas e tinham azeite, e 5 não estavam preparadas. Onde o Senhor começa a fazer aqui a distinção, porque primeiro, todas elas eram virgens. Segundo, todas elas estavam vestidas da mesma forma. Terceiro, cada uma carregava a sua lamparina. Quarto, estavam todas no mesmo lugar. Agora começa-se a distinção entre aquelas mulheres. Se os irmãos observarem, a Bíblia vai dizer que todas dormiam tranquilamente. Todas dormiram tranquilamente. Queridos, às vezes nós temos pessoas que estão tranquilas, despreocupadas com a obra do Senhor, despreocupadas com a sua vida, como a própria Bíblia diz, andando a passos largos para o inferno, sem perceber para onde estão andando. Aquelas mulheres dormiam tranquilamente. 5 delas tinham motivo para dormir tranquilamente. Muitos de nós aqui presentes e aí nos 2 canais, Facebook e YouTube, tem motivos para dormir tranquilamente, porque sabe para onde vai chegar. Aquelas mulheres, elas dormiam todas tranquilamente. Aí foi o primeiro erro. Por quê, pastor? Porque se você não está preparado, é preciso que você se prepare. O noivo vem, o noivo estava chegando, o esposo estava chegando, o Senhor vem. Eis que cedo venho, o Senhor diz. Eis que cedo venho. O Senhor vem, e Ele diz, mas guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós precisamos guardar, irmãos, isso que nós recebemos. Eis que cedo venho. O noivo estava para chegar. Elas sabiam, já estavam esperando, já estavam aguardando. De repente ouve-se o anúncio. É quando nós estamos esperando a trombeta, o soar da trombeta. De repente a trombeta vai soar, os mortos hão de ressuscitar, nós seremos transformados, os vivos, para encontrar com o Senhor. Agora a diferença, quando a trombeta soar, é quando o anúncio do noivo ali soou. Não tem mais tempo para nada, irmãos. É não abrir e fechar de olhos, 1/10 de segundo. Não dá tempo nem de você pensar. Quando ouvir a trombeta, o arrebatamento, não vai dar tempo de se preparar. Quando ouviu-se o anúncio, eis que o noivo vem. Aquelas mulheres que não estavam preparadas, começaram a angustiar o seu coração, e começaram a querer pedir às outras, que lhe emprestasse um pouco do seu azeite. Queridos, se tem uma coisa que nós aprendemos, é que a salvação é individual. Salvação é individual. Não adianta quando disser, olha, o noivo vem, quem está preparado sobe, quem não está preparado fica. Individual. Não adianta, no último dia, no último momento, no último segundo, você querer e tomar emprestado, porque ninguém vai poder lhe emprestar, não vai poder mais comprar,
nós já fomos comprados pelo sangue de Jesus. Fomos comprados. Cabe a cada um de nós enquanto há vida, porque a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, cabe a nós, enquanto há vida, nós estarmos preparados, buscarmos esta preparação. E elas queriam buscar a preparação já no último momento, no último ponto. Não adianta mais, queridos, não adianta mais. Quando o Senhor vier buscar a tua igreja, vai levar a tua igreja, aqueles que ficarem vão passar. Nós cremos assim. Tem aí os pré, os pós e os mid-tribulacionistas, mas nós cremos que somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que a igreja do Senhor não vai passar pela grande tribulação. Nós cremos que seremos arrebatados. Nós cremos, irmãos, que só passaremos por esses princípios de dores. Nós cremos, queridos, que quando a trombeta soar, nós iremos morar com o Senhor. Observe, aquelas mulheres estavam esperando, mas cochilaram, mas dormiram. Tem muitos nos dias de hoje que também têm dormido, e muitos até, como a própria Bíblia diz, não estão mais dormindo, já estão mortos mesmo. Mas que a gente entenda, irmãos, quando o Senhor vier buscar a tua igreja, é preciso que a gente esteja despertado do sono, é preciso que a gente esteja alerta. O livro de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 37, diz que o Senhor Jesus estava ali no Getsêmani. Ele tinha levado ali a Pedro, a Tiago e a João para orar com ele, para vigiar com ele. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor orou um pouquinho e quando retornou, ele encontrou eles dormindo. E o Senhor disse: olha, Pedro, não podes vigiar comigo tão somente uma hora, tão somente um pouquinho. Nós precisamos, irmãos, estar alerta. O inimigo, ele vem, as pessoas dizem que ele vem com sapatinho de lã, e ele vem com sapatinho de lã, ele vem de uma forma que as pessoas não percebem. Ele vem de uma forma que as pessoas não percebem, e que ele vai entrando devagarinho, e se abre uma brecha, ele adentra mesmo naquela brecha. Tiago, Pedro e João estavam dormindo, e o Senhor perguntou: não podes vigiar comigo? Que nós possamos, irmãos, vigiar com o Senhor, que nós possamos estar atento, que nós possamos estar alerta. Eis que cedo venho, eis que cedo venho. O Senhor vai voltar. Observe, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 40 e 41, a Bíblia diz que Marta está afadigada com os alfazeres. Ela estava distraída. A Bíblia diz no versículo 40 que ela estava distraída com os alfazeres. Será que alguém pode se distrair trabalhando, irmãos? A Bíblia diz que ela estava distraída com os trabalhos. Ela estava ocupada, mas ali ocupada com o seu trabalho, ela então olhou e viu Maria, que estava aos pés do Senhor, para poder aprender, e ela se angustiou com aquilo, e foi até o Senhor: Senhor, não te importas que eu sirva sozinho? Peça que a minha irmã me ajude, me auxilie, me dê uma mão. Muitas vezes, irmãos, a gente está trabalhando tanto, e às vezes até na obra do Senhor, e trabalha tanto na obra do Senhor e não tem tempo para Deus. Mas pastor, como é que é esse negócio? Trabalha na obra de Deus e não tem tempo para Deus? Queridos, a Bíblia Sagrada, ela nos diz que nós precisamos buscar o reino de Deus. Precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E trabalhando na obra do Senhor, nós estamos buscando o reino de Deus, ou não estamos?
Estamos. Mas muitas vezes, irmãos, a gente se afadiga tanto com as coisas, até as coisas de Deus mesmo, que esquecemos da palavra, que esquecemos às vezes da oração. Estamos com trabalho aí físico, mas nós precisamos fazer o trabalho físico, mas nós precisamos buscar o espiritual. Nós precisamos fazer o trabalho físico, mas nós precisamos buscar o espiritual e precisamos cuidar da nossa família. A família, irmãos, é a primeira igreja que Deus nos entregou. É a nossa família, é a primeira igreja que Deus nos entregou, e nós precisamos buscar esta igreja. Marta, a Bíblia Sagrada diz que ela estava atarefada demais para ouvir o Senhor Jesus. Às vezes nós nos atarefamos tanto com as nossas próprias coisas, nós nos atarefamos tanto na luta, na lida do dia a dia, e deixamos Jesus um pouco de lado, deixamos o reino de Deus um pouco de lado. Se nós observarmos o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 5, diz que Jonas, despreocupado, desceu ao porão do navio e lá caiu num profundo sono. E aí precisou alguém chegar lá e bater neles, e dizer: desperta, o que é que tens, dormente? Desperta, clama ao teu Deus. Nós precisamos nos despertar a cada dia, irmãos, clamar ao nosso Deus. Ele dos altos céus nos ouvirá. A palavra nos garante isso, que quando a gente clama, Deus nos ouve, e se Ele nos ouve, certamente Ele atende. Deus nos ouve. Clame ao seu Deus. Às vezes passamos tanta tribulação, tanta situação difícil, tanta tribulação, irmãos, e às vezes nós recorremos a tantas pessoas para resolver o nosso problema, a nossa causa, a nossa aflição, mas muitas vezes não entregamos a Deus. Tenha certeza de uma coisa: quando você coloca nas mãos de Deus, Ele pega a causa para Ele e Ele se responsabiliza. Deus se responsabiliza pela causa dos fiéis, queridos. Ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão, a Bíblia Internacional, ela diz: a minha recompensa está comigo. O meu galardão, o galardão está comigo. Aí o Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 17, diz: aquele que vencer, eu darei a comer o maná celeste, e uma pedra, a qual esta pedra, uma pedra branca, a qual vai estar escrito o nome. Só aquele que receber é que vai saber o nome que está escrito. O Senhor tem galardão para a tua vida. O Senhor tem galardão para a tua vida. O Senhor tem recompensa pelo teu trabalho, irmãos. Às vezes a gente trabalha tanto na casa do Senhor e muitas vezes a gente até reclama: ah, mas o pastor não vê, mas o dirigente da congregação não vê, mas o irmão que é líder do grupo não vê o esforço que eu faço. Nenhum esforço é em vão. O Senhor tem recompensa para o teu trabalho. Às vezes a gente diz: olha, eu sofro tanto pela obra do Senhor, eu sofro tanto, queridos. A Bíblia diz que se você sofre pela obra de Deus, se você sofre pelo que você faz, se você é perseguido, se você é xingado, se você é caluniado pela obra do Senhor, Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23, não é vão o seu galardão, você vai receber. A Bíblia aqui garante que o galardão está proposto para aquele que é perseguido, aquele que é caluniado pela obra do Senhor. Então, fique tranquilo, como aquele hino daquela cantora diz, né? É um cantor, né? Fique tranquilo, né? Fique tranquilo, descansa no Senhor, entrega as coisas a Ele, os problemas, as dificuldades e as dívidas também, entrega ao Senhor. Ele é o Deus que resolve, irmãos. Ele é o Deus que resolve todas as nossas causas. Nós servimos a um Deus, irmãos, que para Ele não tem impossível, porque a Bíblia nos garante: acaso há algo impossível para Deus? Nada, irmãos, nada. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 e o versículo de número 14, diz que o galardão é segundo o seu
trabalho. Aqui, irmãos, eu entendo uma coisa: se você trabalha em uma firma, você falta o mês todo, no final do mês você tem salário? Não tem salário. É desse jeito na obra do Senhor, irmãos. Se você trabalha, você tem salário, tem galardão. É segundo o seu trabalho. Lá não vai ter jeitinho. A salvação é para todos. Ah, pastor, a salvação é para todos? É para todos. A Bíblia nos garante que a salvação é para todo aquele que crê. Se você crê, tem salvação. Mas galardão é diferente. Galardão é diferente. Tem um pastor que vocês conhecem muito bem, que no curso teológico ele disse o seguinte, que ele via o céu na imaginação dele. Ele via o céu como um estádio, né? Onde tem as cadeiras numeradas. Esse rapaz que está aqui, né? Onde tem as cadeiras numeradas, onde tem a arquibancada e onde tem a geral, né? E ele queria estar pelo menos na geral, mas ele queria estar lá. É bom demais, irmãos. É bom a gente ter a certeza de vai estar lá, mas é bom a gente ter a certeza também de que a gente vai fazer algo para merecer um lugarzinho melhor. No céu tem lugar ruim? Não sei, né? Não sei. Tudo lá é bom, né? Porque Deus criou, e tudo que Deus criou, a Bíblia diz que é bom. Deus criou, está lá em Gênesis, Deus criou e viu Deus que era bom. Então tudo que Deus criou é bom, né? Então lá no céu também eu creio que não tem lugar ruim. Mas a Bíblia diz que nós estaremos recebendo um galardão. Tem pessoas, irmãos, que querem receber o seu galardão aqui na terra, receber o seu tesouro aqui na terra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, o ferrugem vai corroer, vai corromper, vai comer, vai acabar, mas ajunteis tesouro nos céus. Onde é que você está juntando o teu tesouro? Tem um ditado aí, muito certo, né? E a própria Bíblia, ela corrobora com esse ditado, que quando a gente morre, né? A Bíblia diz que quando a gente morre, segue-se o juízo, a gente só carrega a gente mesmo, não é isso? E os nossos feitos. Tem um ditado por aí, a respeito justamente disso, a respeito das nossas riquezas, que nada a gente leva para o túmulo. E tem pessoas que querem ser enterradas, e pessoas já foram enterradas com parte das suas riquezas, com ouros, e pessoas antigamente era dessa forma, e túmulos eram violados para poder arrancar dali a riqueza. Eu acho que eles achavam que lá no céu ia precisar disso, mas não precisa, irmãos, não precisa. Lá é só contas do que nós tivermos feito. Fez boa obra, leva as boas obras. Não fez as boas obras, não vai levar as boas obras, vão levar as más obras que fez. Lá nós estaremos prestando contas do que nós fizermos. Muitas pessoas, elas olham a sua vida e querem mirar a sua vida na vida do ímpio. Ah, mas fulano não serve a Deus e tem isso, fulano não serve a Deus e vive uma vida boa. Você quer receber o salário dele? Quer receber o salário dele? Romanos capítulo 6, versículo de número 23. O salário do pecado é a... Será que alguém quer esse salário depositado na sua conta no dia de hoje? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O ímpio, irmãos, Provérbios capítulo 11, versículo 8, diz que o ímpio recebe um salário enganoso, mas para o justo há galardão. O ímpio recebe um salário enganoso. Aqui na terra está tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz, aparentemente, porque riqueza não é sinal de paz, irmãos. Riqueza não é sinal de paz, bens materiais não é sinal de paz. Você olha pela aparência, está tudo bem, tudo tranquilo, mora numa casa boa, tem um carro bom, tem uma conta bancária recheada, aparentemente está tudo bem, aparentemente,
mas vai olhar o vazio que se encontra no coração, que nada preenche. Vai olhar a tristeza interior, os problemas que não resolve, nada preenche. O salário é segundo a sua obra. Lá não tem jeitinho, irmãos. Lá no céu não tem jeitinho, não. Não, deposita aí, me dá um crédito financeiro aí, adianta o meu crédito aí, na outra quinzena eu pago. Não, lá não tem jeitinho. Ah, mas eu era tão amigo do pastor Agnovaldo, dá um jeitinho aí. Não tem jeitinho, irmãos. Lá não tem jeitinho. Aqui, às vezes, a gente dá um jeito, né? Ah, irmão, tá capengando, tá isso, tá aquilo outro, a gente dá um jeito para tentar levar para ver se vai para o céu, para ver se permanece. Mas lá não tem jeitinho. Lá trabalhou, recebe. Não trabalhou, não recebe. Jeremias capítulo 31, versículo de número 16. Assim diz o Senhor: reprime o choro e as lágrimas de seus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Há galardão, irmãos, a recompensa. Alegre-se no Senhor. Deus tem recompensa para o teu trabalho, para o teu sofrimento, para o teu choro. Reprime o choro, ou seja, não precisa mais chorar, não precisa mais se desesperar, não precisa. Deus tem recompensa para o teu trabalho. Salvação é diferente de galardão. Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, está em Cristo Jesus, tem salvação. Tem salvação, tem salvação. Pastor, e o galardão? Aí é diferente. Aí você vai precisar se esforçar um pouco mais, vai precisar produzir um pouco mais. É isso que diz a Bíblia Sagrada. E Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42, fala a respeito disso, o galardão pelas obras. Se você receber um profeta na qualidade de profeta, vai receber galardão de profeta. Se você receber um justo na qualidade de justo, vai receber galardão de justo. Ou seja, e eu entendo desta forma, se você maltratou o seu pastor, será que você vai receber lá? Se você maltratou o profeta, será o que você vai receber lá? Cada um, irmãos, fique com o seu galardão, com a sua recompensa. Que a gente entenda uma coisa, irmãos: como a gente trata o nosso irmão, como a gente trata o nosso semelhante. Será que a gente gostaria de ser tratado daquela forma? Eu olho o galardão ali, aí como a lei da semeadura. Por que nós plantamos? Quando é que nós plantamos? O quanto nós plantamos? Tudo isso vai depender do que você vai colher. Tudo isso vai depender quanto você está trabalhando. Você não vai jogar uma semente lá na terra, deixar essa semente lá na terra, não, aí já plantei, Deus toma conta, não. Você tem que ir lá limpar a terra, ela começa a nascer, você tem que ir limpar, tirar os matos. Se você plantou ali um copo de feijão, uma quantidade. Se você plantou 1 litro de feijão, outra quantidade. Se plantou um prato, é outra quantidade. O quanto você está plantando? O quanto você está plantando? Eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Fique com esta palavra, que Deus abençoe em Cristo Jesus.